estou chamando hoje de gemidos da criação. E ao fazermos esta análise sistêmica da opressão, nós vamos constatar que o sistema que rege o mundo é chamado por Elizabeth de quiriarcado. Esse conceito de sociedade quiriarcal, ele vem nos dizer que no mundo impera a lei do Senhor, dos homens que têm poder. Esta é uma palavra que vem do grego, de Kyrios, de Senhor. O quiriarcado, como sistema de dominação, se encontra desde a antiguidade até nossos dias. E para a compreensão da quiriarquia, nós precisamos imaginar uma pirâmide, onde em seu topo encontramos o Senhor com a compreensão de poderes plenos. O Senhor, o chefe, o patrão, os homens de propriedade que dominam e são a elite que exercem um poder sobre, que tem relações de propriedade e que são cidadãos plenos. Na modernidade foi dito que a democracia, que o símbolo para a democracia é o círculo. Mas, na realidade, até os nossos dias, o círculo ainda está dentro da pirâmide. Somente haverá democracia quando a pirâmide for destruída. E as mulheres e aquelas pessoas consideradas não gente forem cidadãs e cidadãos plenos. Esta categoria de quiriarcado nasceu justamente por causa desta tensão entre o sistema piramidal e o círculo da igualdade. Como podemos perceber, a hermenêutica feminista crítica da libertação é uma leitura bíblica de conscientização e é sociopolítica, porque os textos bíblicos são linguagem sociopolítica. Quando utilizamos a análise quiriarcal, podemos perceber quais textos bíblicos são utilizados para justificar a exclusão, a dominação e a exploração de mulheres, crianças e outras não gentes, pois esse sistema define a mulher como a outra. Os povos e raças são submetidos como outros que devem ser dominados. Esta hermenêutica é uma ferramenta que nos auxilia na mudança da autoridade quiriarcal, poder sobre, para a autoridade da comunidade, do círculo, poder com. E fazendo este tipo de leitura, nós podemos e devemos acreditar que estamos tendo um discernimento do Espírito. Antes de analisar o texto bíblico, esta hermenêutica nos pede que façamos uma análise da nossa realidade. Pois vamos ao texto bíblico para estabelecermos com ele um diálogo e não legitimação da nossa luta e legitimação da nossa vida. Pois a nossa vida, ela é legítima por ela mesma. As nossas lutas pela construção da justiça e da paz, ela é legítima por ela mesma. Os textos bíblicos são muito ambíguos, pois eles podem ser usados para oprimir e para libertar ao mesmo tempo. Quando eles contribuem na libertação das pessoas, nós podemos proclamá-lo como palavra de Deus. E quando ele é utilizado para oprimir, nós não devemos proclamá-lo
como palavra de Deus, mas sim termos a consciência de que eles são palavras daqueles que querem legitimar o seu poder. Quando conseguimos olhar para os textos bíblicos dessa maneira, estaremos fazendo uma hermenêutica de avaliação e proclamação. Pois para nós, da tradição cristã, a Bíblia sempre foi colocada como um livro sagrado, como palavra de Deus. Então, para chegarmos a essa consciência de que nós podemos desconstruir esses textos, que nós podemos olhá-lo como palavra de Deus e também como palavra de homens, isto é um árduo e doloroso processo. E ao fazermos essa análise da nossa realidade, nós estamos desconstruindo a situação. E quando fazemos a análise no texto bíblico e tivermos a coragem de suspeitar dele, de questioná-lo, nós estaremos desconstruindo o texto. Devemos ler a Bíblia sem medo de quebrar a história e com muita coragem e esperança para construir a vida. Com a hermenêutica da memória e reconstrução histórica, os textos vão dar ou podem dar uma história para a minha luta. Ou seja, a minha luta pela paz, pela justiça, pela construção de uma sociedade mais igualitária, essa luta tem história. Nós não conhecemos as lutas escritas. Nós só conhecemos as lutas escritas pelos vencedores. A história é sempre filtrada. E como diz Bertolt Brecht, nós conhecemos as catedrais, mas não conhecemos quem as construiu. Nós precisamos reconstruir a outra história, pois a memória faz a identidade. Para reconstruir o texto bíblico e a história, precisamos de uma visão alternativa. Dizemos que as visões alternativas levam a mudanças. Nesses dias, nós temos experienciado exemplos muito concretos disso, aqui na Nova Consciência e no Fórum Social em Porto Alegre. Estamos percebendo que uma visão alternativa tem sido visões democráticas, que aos poucos vai ganhando forças para quebrar a pirâmide. Essa visão alternativa não aceita estar num círculo dentro da pirâmide. Se formos dialogar com os textos do cristianismo primitivo, vamos perceber que Jesus viveu esse conflito entre o sistema da pirâmide e do círculo. E ele conseguiu, juntamente com seu grupo, formular visões alternativas, que foi quebrando aos poucos a pirâmide. Para Jesus, a realidade do reino de Deus não é somente escatológico, para o futuro, é também presente. Não é somente santidade, mas completude. E esta visão e esse reino é visível e palpável. Sempre que Jesus expulsava o demônio, que significa as forças que dividem, quando ele curava as pessoas doentes e as ritualmente impuras, quando eles contavam histórias sobre o perdido e o encontrado, dos não convidados, os que são convidados, dos últimos que serão os primeiros. E foi na comunidade de mesa do banquete